Olá, bem-vindo, bem-vinda à sexta fase do estudo de Geografia. De olho no relógio e na previsão do tempo. É assim que vivemos nessa vida corrida. Não paramos para pensar em quanto esforço foi preciso para inventar métodos de contagem do tempo ou sistematizar os fenômenos climáticos. Imagine quando não havia mapas. Como descrever distâncias, acidentes geográficos, latitudes, longitudes? Povos diferentes em épocas distintas fizeram todo esse trabalho para nós. Observaram como o vento e a chuva provocavam mudanças nas paisagens. Mediram quantos milhões de anos a natureza levou para formar as diversas camadas geológicas. Muita gente ficou fascinada olhando para o céu. Outros fizeram e refizeram cálculos. Ainda bem, porque hoje sabemos como é o nosso planeta visto de fora da Terra. A essa altura já éramos muitos habitantes. Inventamos coisas, construímos, nos deslocamos com rapidez, produzimos, consumimos, destruímos. E nos perguntamos continuamente: para onde vamos? Um pouco de tudo isso vamos ver nesta fase. Vamos estudo! Olá! Você sabe por que estudar geografia é importante? As civilizações antigas já se preocupavam em entender o espaço em que viviam. Era uma necessidade básica para sobreviver ao ataque dos inimigos. Geografia significa descrição da Terra, mas isso vai muito além do que descrever uma paisagem, pintar um mapa ou reconhecer capitais estaduais. Com o tempo, a geografia foi ganhando espaço como uma disciplina para reflexão. Ao longo da existência na Terra, nosso habitat foi sendo construído e reconstruído, e mapear os espaços à nossa volta também é tarefa da geografia. Você é o meu convidado para conhecer um pouco mais sobre o mundo à nossa volta. Bem-vindo ao universo da geografia! O estudo do tempo e de como aprendemos a registrá-lo faz parte da geografia. Pesquisas como estas deram abertura para inventos como relógio, calendário e análise dos astros. As diferentes sociedades aprenderam a marcar o tempo e, com isso, a organizar a vida. Concluíram que os espaços não eram isolados e que, através das navegações, mantinham contato com outros povos. Todos os registros foram importantes na época e ainda são para nós. Mas hoje devemos compreender a leitura do espaço próximo, assim como daquele mais distante. Só marcar o tempo e registrar os elementos do espaço já não são suficientes. É preciso entendê-los e aprender como transformá-los. Cada lugar faz parte de um espaço maior. É preciso entender o nosso espaço próximo para compreender o do vizinho. Só assim se percebe que tudo se relaciona em uma amplitude ainda maior, o mundo. A geografia é importante no dia a dia, porque faz refletir sobre a vida das pessoas e os relacionamentos em diferentes locais. O estudo mostra como os espaços são singulares e como sofreram mudanças no decorrer dos tempos. Agir sobre esse meio é o papel da geografia. Apenas a descrição do espaço não é mais suficiente como no passado. É preciso descobrir os mistérios de cada lugar para modificá-lo. A geografia sempre existiu e nós somos parte dela. Interaja você também. A gente se vê. Tchau! Olá, companheiro pesquisador! Há muito tempo, arqueólogos, geólogos e paleontólogos procuram desvendar os mistérios do planeta onde vivemos. Segundo alguns cientistas, o tempo geológico da Terra é de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Mas estudar os fatos que levam à idade exata do nosso planeta gera discussões, algumas baseadas em fatos científicos e outras na fé.
Os cientistas acreditam que o surgimento da Terra está ligado às teorias científicas, como a do Big Bang, em que o universo teria se formado a partir de uma grande explosão há cerca de 15 bilhões de anos. Para outros pesquisadores, a teoria que vale é a da criação. Um ser superior teria criado o mundo. E você? No que acredita? Escolher um caminho é um processo pessoal, mas se você seguir o caminho das ciências, vai ver que a natureza é um agente de transformação. O estudo das rochas do nosso planeta permitiu a criação de uma escala de tempo geológico, com eras e períodos, que remontam bilhões de anos. A descoberta de fósseis semelhantes em lugares diferentes do globo deram a ideia de que eles foram unidos no passado. E observando o formato dos continentes, os cientistas desenvolveram as primeiras teorias de que o planeta era um único continente cercado por água. A movimentação das placas da camada mais sólida da Terra teria repartido os continentes. É a teoria das placas tectônicas. Esse fenômeno teria também extinguido a Pangeia, antigo continente único que se separou, dando origem ao mundo que conhecemos hoje. Para entender melhor, imagine as placas como embarcações sobre o oceano, blocos rochosos que flutuam sobre o magma, que, quando expelido pelos vulcões, torna-se lava. A lava, quando endurecida, forma as rochas e novas estruturas no relevo, como as ilhas oceânicas. Já pensou? É comum ouvirmos dizer que no Brasil não existe terremoto. Mas você sabia que o nosso país não está livre de abalos sísmicos? Isso mesmo, ainda que não sejam muito fortes, os tremores podem ser sentidos não somente nas bordas das placas, como também em lugares que estão situados sobre elas, como é o caso do Brasil. As tectônicas ocasionam mais que tremores. Elas originam erupções vulcânicas, derramamentos de lava, tsunamis e enrugamentos na crosta terrestre. A colisão de uma placa na outra faz com que uma placa se levante sobre a outra. Esta ação forma as cadeias de montanhas e cordilheiras. No fim, elas são responsáveis por grande parte da atividade do planeta. Estudar esse assunto leva você a uma verdadeira viagem pelo interior da Terra. O que você acha de aprender sobre os mistérios escondidos no planeta onde vive? Vamos lá? A gente se vê. Tchau! Saudações, estudantes de todas as regiões do Brasil! Você sabia que o relevo do planeta Terra foi se modificando com o passar do tempo? Isso mesmo, e vários agentes contribuíram para moldar o relevo e transformar a paisagem do planeta. Muitos agentes externos, como o vento, a água e as geleiras, continuam modificando o relevo da Terra. A ação dos ventos e das águas é essencial para modelar o relevo. O problema acontece quando agem de forma violenta e provocam muitos estragos, como enchentes e deslizamentos de terra. As geleiras, responsáveis pelo visual branco de montanhas como a Cordilheira dos Andes, também podem causar avalanches e tempestades. Mas que é bonito ver os picos nevados nas altas montanhas, isso lá é verdade, né? Que o digam os alpinistas. Você já deve ter notado que as condições do tempo mudam diariamente. Hoje tem sol e amanhã pode estar chovendo, não é mesmo? Mas você já parou para pensar que as mudanças do tempo também podem provocar alterações na paisagem e nas formas do relevo? As chuvas torrenciais, por exemplo, podem causar a erosão do solo e a formação de grandes buracos. Este fenômeno é chamado de vossoroca ou ravina. Vamos para outro exemplo. A força do vento pode esculpir grandes blocos de pedra, chamados de monólitos. As dunas e as falésias mudam de acordo com o vento que carrega a areia da praia de um lugar para o outro. Já as geleiras podem arrastar blocos de pedra e barro que se fundem ao gelo com o passar do tempo. Esse fenômeno é chamado de morainas ou morena. A humanidade pode causar muitos estragos na natureza, mas existem fenômenos naturais que também podem alterar consideravelmente as formas do relevo.
Assim como tudo na natureza, o relevo da Terra está em permanente transformação. A ação dos ventos pode formar as dunas. A erosão do gelo forma a paisagem do Polo Sul e do Polo Norte. A erosão do mar dá origem às praias. A água das chuvas é absorvida pelo solo e armazenada nos reservatórios subterrâneos. As águas dos rios podem formar os seixos. Seixos são pedaços de pedras que ficam dentro dos rios e são moldados conforme acompanham o curso das águas. Observe o relevo da cidade onde você mora e identifique as transformações causadas por esses agentes. A gente se vê. Tchau! Olá, tudo bem? Imagine que você está indo para um encontro. Fica em um lugar desconhecido e você não localiza a rua. Marcou para as 8 horas e não levou o relógio. Que horas são? Isso vai depender de onde você está localizado na Terra. A preocupação com a orientação no espaço é necessária desde a antiguidade, quando o homem começou a caçar e precisava voltar para sua moradia. No início, determinar pontos de referência parecia ser suficiente, mas com as mudanças nas navegações, por exemplo, um ponto de referência já não era o bastante. Por isso, a humanidade precisou desenvolver técnicas para se orientar no espaço e se deslocar nele. Mas e você? Como costuma se orientar para chegar a um endereço? Pense nisso! Você já parou para pensar que pode receber e enviar cartas para todos os lugares do mundo? Mas para que isso aconteça, é preciso saber o endereço completo, indicar um rumo a seguir. E quando você recebe a visita de um amigo que está vindo de longe, como você ajuda esse amigo a se localizar? A melhor maneira de explicar onde você mora é fazer uma descrição detalhada, citar pontos de referência que facilitem a chegada. Nada como rever um amigo, não é mesmo? Agora, se você precisar localizar um ponto na superfície do planeta, como um navio ou avião, como vai agir? Certamente você vai precisar mais do que um endereço. Vai precisar conhecer um sistema de coordenadas, como a latitude e a longitude. Ou quando você for viajar pelo mundo, vai precisar saber o fuso horário, pois a hora varia de uma localidade para outra. Assim como os pássaros que migram todo ano sem duvidar da direção, o homem descobre formas de se orientar e localizar, seja através do sol, da lua cheia, do cruzeiro do sul, das bússolas ou do GPS. Mas será que hoje, com tanta tecnologia, ainda é importante saber se orientar pelos astros? Atualmente, os aparelhos de sistema de posicionamento global, conhecidos como GPS, são muito utilizados em navios e embarcações. Controlados por satélites, fornecem localizações precisas e sem a necessidade de conhecimentos do céu. Mas é bom lembrar que o excesso de confiança na tecnologia é perigoso. Muitas pessoas hoje em dia não querem mais se preocupar com bússola ou observação dos astros e esquecem que os equipamentos também falham. Por isso, aprenda a se orientar. É divertido e nunca se sabe quando a gente vai precisar. A gente se vê. Tchau! Olá, estudantes de todas as partes do Brasil! Você quer saber mais sobre a cartografia, a ciência que trata da utilização e estudo dos mapas? Então a hora é agora! Os mapas existem há milhares de anos. Você sabia que eles surgiram antes mesmo da invenção do papel e da escrita? É verdade, as civilizações antigas gravavam em rochas, argila, papiro ou pergaminho as informações que queriam guardar. A primeira utilização gráfica de símbolos e imagens aconteceu na pré-história. Os primeiros mapas feitos com a preocupação de marcar a localização espacial foram feitos pelos povos da antiguidade. E um dos mapas mais antigos de que se tem registro é o da Mesopotâmia.
Imagina só, ele foi feito há mais de 4.500 anos. O mapa foi desenhado sobre uma tábua de argila e as inscrições foram feitas com caracteres cuneiformes. Deve ter dado trabalho. Como será que eles são feitos hoje em dia? Você sabe? Você já viu que a ciência que se ocupa com a confecção de mapas é a cartografia, certo? Para fazer um mapa é preciso seguir algumas regras da linguagem cartográfica. Os elementos da chamada linguagem cartográfica são título, escala, orientação, símbolos ou convenções cartográficas. As técnicas utilizadas para fazer os mapas foram mudando ao longo dos tempos. Primeiro era mapeado apenas até onde os olhos dos homens alcançavam. Depois, o homem começou a subir em lugares mais altos para ter uma vista melhor. Faz sentido, não acha? Com o avanço da ciência, grande parte do material que o cartógrafo precisa para fazer um mapa é obtida por satélite ou através de aeronaves equipadas com câmeras fotográficas e por sensoriamento remoto, ou seja, com a ajuda de imagens obtidas através de técnicas que não precisam de contato direto com o objeto. Com a ajuda da tecnologia, sem dúvida, fica mais fácil. Os mapas são ferramentas fundamentais para a orientação e para o estudo do espaço geográfico. As representações cartográficas se preocupam em representar da melhor maneira possível os aspectos que fazem parte de determinado espaço da superfície da Terra. Os programas específicos de computador e os satélites revolucionaram as técnicas utilizadas pela cartografia. Os mapas fazem parte do nosso dia a dia. São utilizados para as pessoas se orientarem no espaço e estabelecer rotas, estudar aspectos do terreno e até mesmo as condições do tempo. Quando você vai viajar, por exemplo, utiliza o mapa rodoviário. Também tem um mapa que mostra onde estão as estações do metrô ou aquele itinerário da linha de ônibus que você pega. Com a ajuda do mapa, fica bem mais fácil encontrar a direção certa. Faça uso disso. A gente se vê. Tchau! Olá, amigos de todo o Brasil! Você certamente já ouviu falar em linguagem gráfica. Talvez não por esse nome, mas acredite, ela é usada diariamente quando você abre um jornal, uma revista ou assiste a um telejornal. É através dos gráficos que você pode identificar o número da população empregada, os estados mais populosos, a taxa de desemprego ou até quem está na frente numa eleição ou qual time está melhor no campeonato. Aprender a linguagem gráfica é importante para que você consiga visualizar melhor as relações entre as quantidades. Por isso, te convido a aprender ainda mais. Estude e perceba como este conhecimento pode facilitar a sua vida. Você sabia que existem diferentes tipos de gráficos? Isso mesmo, os mais utilizados são os gráficos de colunas e os gráficos de barras. Os de colunas são úteis para mostrar alterações de dados em um período de tempo ou para ilustrar comparações entre itens. Um exemplo pode ser a variação de preço de um produto durante o ano. Já o gráfico de barras exibe os dados horizontalmente, apresenta dados relativos a um período de tempo, com uma data inicial e final bem definidas. Mas muitas vezes, os dois gráficos aparecem como sendo um só. Então, se você analisar com cuidado, vai ver que os gráficos são uma ferramenta que nos ajuda na interpretação de dados com maior clareza. Você sabia que, de acordo com os dados representados em um gráfico, você pode ter uma visão mais crítica da realidade? E, portanto, se você estiver apto a interpretar os gráficos, vai estar também capacitado a tomar decisões baseado nas informações apresentadas. A leitura dos gráficos torna você capaz de reconhecer outra linguagem, o que permite que você interprete informações. Numa empresa, os gráficos são muito importantes, porque mostram dados ligados à produtividade, volume de vendas e metas a alcançar. Você já deve ter visto isso, não é mesmo?
Então, abra os jornais, ligue a televisão, mergulhe nos livros e perceba um novo mundo cheio de novas informações. A gente se vê. Tchau! Olá, tudo bem? Vamos falar de gráficos. Eles são instrumentos que representam informações estatísticas por meio de símbolos, cores e imagens. As estatísticas são teorias de probabilidade que explicam a frequência com que algo acontece. Assim, você pode prever a ocorrência desses fenômenos no futuro. Os principais tipos de gráficos são o de linha, o circular e o de barra. Você encontra gráficos em livros, revistas, jornais e também na internet e na televisão. Assim como os gráficos, os mapas são usados para analisar e localizar fenômenos naturais e artificiais. Você pode utilizar um mapa e um gráfico juntos, porque um complementa o outro. Percebe o quanto é importante conhecer essas informações? Então, siga estudando! Gráfico circular. Sabe o que ele lembra? Uma pizza. E também é conhecido por esse nome. Ele funciona da seguinte maneira: é preciso ter duas ou mais categorias e um valor correspondente para cada uma delas. A representação é feita sobre uma superfície circular, dividida em setores. É como imaginar uma pizza cortada em fatias, com tamanhos e sabores variados. Este modelo de gráfico facilita a visualização, pois divide claramente cada pedaço de maneira proporcional. Já o gráfico de linha, como o nome também diz, é formado basicamente por uma linha horizontal e uma vertical, e outra que apresenta as mudanças desenvolvidas em cada fenômeno. As variações podem ser positivas ou negativas. E agora, vai uma pizza aí? Quer saber como funcionam os gráficos de linha? Eles são usados para representar séries estatísticas e cronológicas, como os índices de inflação ou crescimento da população. E os gráficos circulares? Neles, a representação estatística é feita por meio de uma superfície circular e setorizada, mostrando, por exemplo, o percentual de desmatamento de uma região. O gráfico circular analisa as partes de um todo que está dividido. Para se aprofundar em um tema, pode-se usar um mapa, junto com os gráficos. A partir de um tema específico, pode-se montar diversos mapas. A interpretação deles facilita e sintetiza um assunto. Experimente. A gente se vê. Tchau! Saudações, estudantes! A origem do planeta é um assunto que desperta a curiosidade do homem há milhares de anos. Desde a antiguidade, os povos observam o céu em busca de respostas para compreender a origem do universo. Outro assunto que sempre despertou o interesse da humanidade é o formato do planeta Terra. Você sabia que algumas sociedades pensavam que a Terra era chata? Com o passar dos séculos, surgiram algumas teorias para explicar a origem e o formato do planeta. As mais conhecidas são a teoria do Big Bang, de que o universo teria se formado a partir de uma gigantesca explosão, e a doutrina da criação, que está na Bíblia e afirma que um ser superior teria gerado a vida humana. Existem também vários mitos que falam do assunto, como o mito chinês, que afirma que um ovo continha todo o universo misturado e caótico, e ao ser partido, deu origem ao que conhecemos hoje. Você já conhece alguma dessas teorias? Em qual delas você acredita? Pesquise sobre o assunto e tire suas próprias conclusões.
vontade de explorar o universo acompanhou a humanidade ao longo dos séculos. Os povos da antiguidade não tinham equipamentos para observar o céu e as estrelas. Mesmo assim, eles observavam a olho nu e ficavam imaginando o que existia além do que os olhos poderiam ver. Com o passar dos anos, foram desenvolvidos aparelhos específicos para observar o céu, como a luneta. Depois dela, veio o telescópio. Em seguida, foram construídos foguetes e sondas espaciais. Os foguetes e as sondas espaciais realizaram um antigo desejo da humanidade: conhecer o que existe além do planeta Terra. O homem já foi até a Lua e agora quer desembarcar em Marte. Com as viagens espaciais, esperamos conhecer mais o universo e encontrar respostas. E você, teria coragem de viajar até outro planeta? Cada parte do universo tem uma característica própria. O planeta Terra, por exemplo, é o único em que existe vida. A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, faz parte de uma galáxia chamada de Via Láctea e possui 4 elementos básicos. O primeiro elemento é a litosfera, que é a parte sólida e resfriada do planeta. O segundo é a hidrosfera, composta por todos os recursos hídricos. Já a atmosfera é uma camada composta de gases que envolve a Terra. E, por último, a biosfera, que é a parte do planeta que abriga todos os seres vivos. Baseado nisso, podemos dizer que a Terra é um planeta muito especial e o ser humano tem a obrigação de cuidar dele. A gente se vê. Tchau! Quando pegamos o metrô, o ônibus e olhamos pela janela, podemos ver uma série de paisagens. Essas paisagens possuem elementos naturais e culturais, ou seja, que são próprios da natureza, como os rios, as matas, as montanhas, os mares, e também os que são construídos pelo ser humano, como casas, jardins e prédios. Ao analisarmos uma horta, jardim, os caminhos entre os canteiros, parques e árvores plantadas ao longo de uma rua, sabemos que nada disso é natural. E não há nada parecido com isso em que não haja intervenção humana na paisagem. E ao observarmos a ação humana sobre o meio, podemos perceber que o ser humano também altera as paisagens que não possuem contato direto com ele, como o alto das montanhas, regiões polares, desertos e florestas. Essa alteração é indireta. Ela ocorre com a poluição dos rios, mares e da própria atmosfera. Por isso, devemos cuidar do nosso planeta. Cada pequena ação pode ser determinante, seja para o bem ou para o mal. Cada grupo ou civilização interfere de forma diferente na paisagem, alguns mais, outros menos. Ao se estabelecer em um lugar, o ser humano realizou atividades que alteraram a paisagem. No início dos tempos, ao viver da caça, da pesca e da coleta dos frutos, a alteração no espaço era pouca, só se utilizava aquilo que era para a própria sobrevivência. No entanto, com o uso de técnicas agrícolas e a domesticação de animais, foi iniciada uma nova etapa na transformação do espaço. Surgiram as primeiras vilas e, com o crescimento da população, as primeiras áreas urbanas. Com o excedente de alimento, começaram também as trocas entre os povos, dando início ao comércio. No começo, o trabalho era manual e os homens utilizavam recursos naturais para elaborar equipamentos e objetos com as próprias mãos. Surgiram também, nessa época, os artesãos. Eles realizavam os afazeres em oficinas, utilizando poucas ferramentas, energia humana, animal ou hidráulica. Não havia o uso de máquinas. Com a industrialização, os produtos passaram a ser fabricados em série. Os índios já habitavam o nosso país quando o colonizador europeu aqui chegou. A forma de ocupação do espaço era diferente. O cuidado com o uso dos recursos naturais mantinha o meio ambiente preservado.
Porém, com o início da utilização das máquinas e novas tecnologias, houve a aceleração na produção e um maior uso de recursos naturais. Os produtos renováveis, como a vegetação, os animais, o solo, a água, ainda se preservam devido à renovação. Já os recursos não renováveis, como os minérios de ferro, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, estão sendo explorados de forma irracional, o que pode provocar a extinção desses recursos. O trabalho contínuo modificou a paisagem natural, produzindo o chamado espaço geográfico, ou seja, o espaço ocupado e construído pelo ser humano por meio do trabalho. No entanto, as mudanças estão provocando problemas cada vez maiores entre o homem e a natureza. E se não houver um equilíbrio, quem vai vencer esta batalha? A gente se vê. Tchau! Olá, parceiros da geografia! Pensem comigo, grande parte dos nossos produtos tem origem nos recursos oferecidos pela natureza. Os alimentos, o papel, o leite, os combustíveis, tudo. E a forma como a nossa sociedade lida com os recursos disponíveis diz muito sobre a nossa atual paisagem. Os índios, por exemplo, vivem em harmonia com os recursos oferecidos pela natureza. Algumas cidades no nosso país também conseguem preservar as paisagens, com poucas alterações. Elas ainda possuem elementos naturais, como os rios e estradas de pedra, e o verde em abundância. Mas as grandes cidades estão totalmente modificadas. As metrópoles estão repletas de grandes prédios residenciais e comerciais. Os lagos são artificiais, os parques planejados, as ruas asfaltadas. Sobra pouco espaço para a natureza e, assim, os recursos naturais acabam praticamente não existindo mais. A mudança nas paisagens é uma realidade e se torna cada vez mais constante. Reflita sobre o seu espaço e maneiras de preservarmos os recursos naturais, porque todos nós precisamos deles. Onde há sociedade de consumo, existem alterações na paisagem. Aos poucos, o ser humano foi substituindo o trabalho manual pelas máquinas. A aceleração do processo produtivo e a mecanização passaram a compor as paisagens. Essas transformações impuseram novas relações de trabalho e interferiram na organização do espaço. A relação lucro versus natureza passou a ser constante na nossa sociedade. A industrialização dos países foi vital na configuração do espaço das grandes cidades. As máquinas introduziram um novo método no ramo das tecnologias. A indústria tornou-se atividade secundária, transformando a matéria-prima em um produto, ou seja, transformando elementos da natureza em roupas, máquinas, automóveis. Ainda que atualmente esse processo pareça comum, foi ele o responsável pela reorganização do novo espaço na nossa sociedade, transformando as cidades em lugares cada vez mais escassos de recursos naturais. De todos os seres vivos, o ser humano é o grande modificador da natureza. É ele o responsável por alterar as paisagens e utilizar os recursos de que ela dispõe. Foi com o crescimento da população que as transformações nas paisagens naturais começaram a surgir. As atividades econômicas primárias, secundárias e terciárias foram produzindo um espaço geográfico cada vez mais alterado. Hábitos e costumes de povos de todo o mundo têm se modificado com o uso de celulares, iPods, máquinas fotográficas e televisores de última geração. Por outro lado, essa relação leva à destruição e à transformação da natureza em fonte de lucro. Mas será que para produzir é preciso destruir? O que são mercadorias? Qual a diferença entre uma mercadoria e algo que alguém produza para uso próprio? Na verdade, quando estamos produzindo algo para uso próprio, não geramos uma mercadoria, porque essas mercadorias são criadas unicamente com o intuito de serem vendidas, gerando dinheiro, lucro. A produção em larga escala começou com a Revolução Industrial e o uso de máquinas a vapor.
Desde então, as mudanças foram cada vez maiores e o principal alvo das atividades contemporâneas é justamente esse: gerar lucro e riqueza. A gente se vê. Tchau! Olá, amigos! A cidade é um meio ambiente assim como a floresta e o mar. Jogar dejetos nos riachos ou jogar lixo na rua são atitudes tão danosas quanto desmatar a floresta. São ações de proporções diferentes, mas ligadas à maneira como nos relacionamos com a natureza e com o lugar onde vivemos. Vamos pensar em como a Terra é formada. O planeta tem camadas internas e externas. As externas são a litosfera, que é a parte sólida e resfriada do planeta, a hidrosfera, que é formada por todos os recursos hídricos, e a atmosfera, que é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Por causa da influência dessas esferas é que surge a biosfera, o conjunto de ecossistemas interligados. Logo, se ocorre alteração em uma dessas camadas ou esferas, as outras também são afetadas. A atividade das diferentes esferas, os movimentos que a Terra realiza e a energia solar é que proporcionam a diversidade da vida. Como manter tudo isso funcionando bem? Eis a questão. A lista de problemas ambientais da atualidade é grande. Poluição do ar, formação de ilhas de calor, inversão térmica. Estes estão relacionados com o buraco da camada de ozônio e o aquecimento global, que provoca redução das geleiras e aumento das águas dos oceanos. Isso sem falar no lixo, nas queimadas e no abuso de agrotóxicos. Ufa! Algumas dessas alterações no ambiente podem causar danos irreversíveis. O Brasil produz 149 mil toneladas de lixo por dia, segundo a Associação do Setor. Estudiosos afirmam que as temperaturas médias globais subiram cerca de 0,7 graus Celsius nos últimos 250 anos. Esse aumento anormal é consequência do acúmulo de gases na atmosfera. Os gases prendem o calor irradiado pela Terra, fenômeno conhecido como efeito estufa. Diante das ameaças do aquecimento global, a Organização das Nações Unidas desenvolveu propostas que estão reunidas no Protocolo de Quioto. Procure saber mais sobre ele e descubra o que você pode fazer pelo meio ambiente. Os resíduos gerados pela indústria, pela queima de combustíveis e pelo consumo de alimentos produzem lixo e poluição. Esses resíduos, se não tratados, se acumulam na natureza e podem contaminar a terra, a água e o ar. Para que as nossas cidades fossem construídas, foi preciso explorar a natureza e transformar matérias-primas em produtos de consumo. Algumas cidades foram construídas onde antes era mata nativa e não houve preocupação de preservar uma parte de floresta. O uso do asfalto na pavimentação das ruas impermeabiliza o solo. Com isso, a água das chuvas não consegue se infiltrar e uma quantidade maior de água tem de ser escoada através dos esgotos para rios e córregos. Mas isso não é o suficiente. Os rios não comportam toda a água e transbordam. Por isso, há tantos alagamentos. A questão ambiental tem ganhado importância no mundo inteiro a cada dia que passa, pois a vida e o futuro do planeta estão ameaçados. Cuidar do planeta depende de cada um de nós. Só assim nossos filhos terão uma melhor qualidade de vida. A gente se vê. Tchau! Olá! Quando queremos conhecer melhor uma pessoa, logo fazemos várias perguntas, não é mesmo? Você é de onde? Onde vive? Onde fica esse lugar? É natural, são perguntas que trazem informações importantes sobre a pessoa e sobre o local de onde ela veio.
Os lugares do nosso convívio e as pessoas ao redor parecem tão familiares que muitas vezes não percebemos como eles contribuem para sermos exatamente quem somos. Por isso, falamos na cultura de um povo. A cultura é a maneira como um grupo se organiza socialmente e com a natureza. Na cultura estão as leis, os costumes, as crenças, as artes e tudo que forma a identidade de uma população. Quando falamos na Bahia, logo lembramos das origens africanas, do acarajé, da capoeira, do carnaval, do candomblé. São elementos da cultura baiana. Ao nascer, a criança recebe um mundo com valores estabelecidos. A família é o primeiro grupo social, portanto, é importante na construção da identidade. É a base para a socialização e para o desenvolvimento de normas e papéis sociais. E você, tem afinidade com a cultura do lugar onde mora? O Brasil é formado pelo encontro de várias culturas, principalmente a indígena, a europeia e a africana. Por isso, a existência de diferentes hábitos, etnias e tradições. O Brasil é dividido em 5 regiões oficiais. A região norte é composta por 7 estados. Entre a diversidade de ritmos, encontramos o carimbó, de origem indígena. O nordeste tem 9 estados, repletos de festas típicas. Quem não conhece o Carnaval de Salvador, na Bahia? O frevo, o xote e o forró são filhos da região nordeste. A região centro-oeste é reconhecida pelo ecossistema do Pantanal, a moda de viola. A região sudeste se distingue pela multiplicidade de culturas em grandes cidades. Já a paisagem da região sul tem como destaque a mata de araucárias, as culinárias alemã e italiana. O Brasil é um mosaico de cenários e culturas. É só escolher e curtir as peculiaridades de cada lugar. Devido à grande extensão territorial e à miscigenação dos povos, cada região brasileira poderia ser um país. Temos vários Brasis com climas e vegetações diferentes, influências e histórias distintas. Cada parte da população brasileira se adaptou a um tipo de ambiente, de atividade e de cultura local. Foi assim que formamos a nossa identidade. O mundo está em permanente construção e as pessoas estão em contínua evolução, assim como os espaços geográficos que ocupamos e transformamos. O mundo que foi construído pela mão humana também pode ser destruído. O espaço geográfico é resultado das ações humanas ao longo da história. É nesse espaço que estão refletidas tanto as atividades como os valores de uma sociedade. Será que a cidade onde você mora reflete o jeito de ser da população? E que traços são esses? Observe, esse é um bom tema de debate entre amigos. A gente se vê. Tchau! E aí, gostou da viagem pelos vários Brasis? Encontrou suas raízes no mosaico de culturas? Agora você está preparado para se localizar melhor no tempo e no espaço, para interpretar a linguagem de mapas e gráficos e para avaliar a interação entre ser humano e meio ambiente. Então, use os conhecimentos que adquiriu para tornar seu cotidiano cada vez melhor. E quanto mais você pratica, mais fixa o conteúdo. Eu fico muito contente que você tenha chegado ao final desta etapa. Mostrou que tem persistência, empenho e valor. Comemore, descanse, tome fôlego e depois passe para a próxima fase. Vamos aprofundar os estudos sobre o Brasil e eu vou estar lá, esperando por você. Tchau!